promessas de igualdade, justiça social e prosperidade para todos. É isso que o comunismo promete. Mas, por que na prática, essas ideias nunca funcionam? Hoje, vou te explicar de forma clara e objetiva por que o comunismo falha todas as vezes. Primeiramente, temos que entender o que é o comunismo. Bom, o comunismo é uma ideologia criada por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. A ideia é acabar com a propriedade privada, eliminar as classes sociais e colocar os meios de produção nas mãos do Estado, para que todos sejam iguais. Parece bonito no papel, mas vamos ver os problemas. Segundo diversas pesquisas, o comunismo ignora um fato básico: a natureza humana. As pessoas são diferentes, têm ambições, talentos e desejos distintos. Quando tudo pertence ao Estado, não há incentivo para se esforçar. Afinal, por que trabalhar mais se o resultado será dividido igualmente com quem fez menos? Outro problema é o controle total da economia pelo governo. No comunismo, não existe livre mercado. Isso leva à escassez de produtos básicos, porque o governo não consegue prever com precisão o que as pessoas precisam e em que quantidade. Foi assim na União Soviética, onde havia filas enormes até para comprar pão. Aliás, para implementar o comunismo, os governos precisam controlar tudo: a economia, a mídia e até a vida privada das pessoas. Isso geralmente leva a regimes autoritários, onde quem discorda do governo é perseguido, preso ou até morto. E já que falamos da União Soviética, vamos ver um pouco mais do que foi. Isso é importante para você saber. Acredite, a União Soviética, criada em 1922, foi o maior experimento comunista da história. Inicialmente, a promessa era de igualdade e progresso. Durante a Revolução Russa, muitos acreditaram que o comunismo seria a solução para a desigualdade do regime czarista. Mas, na prática, o que se viu foi um sistema que centralizou o poder no Estado, eliminando as liberdades individuais e gerando repressão em massa. Além disso, o regime eliminava opositores de forma brutal. Estima-se que milhões tenham sido enviados para os gulags, campos de trabalho forçado, sob o comando de Joseph Stalin. Na Guerra Fria, a URSS tentou competir com os Estados Unidos, mas sua economia fraca não sustentava os gastos militares e espaciais. Em 1991, após décadas de repressão e fracassos econômicos, o país colapsou, marcando o fim da União Soviética. Com o tempo, a economia venezuelana ficou completamente dependente do petróleo. Quando o preço do baril caiu, o país entrou em colapso. A falta de um mercado livre e a má administração levaram à hiperinflação, com a moeda nacional perdendo quase todo o valor. Hoje, um pão pode custar milhões de bolívares venezuelanos. Outro país, castigado pelo próprio governo comunista, é a Venezuela, que é um exemplo contemporâneo de como políticas socialistas podem levar a um colapso econômico e social. Nos anos 2000, sob o comando de Hugo Chávez, o governo nacionalizou diversas empresas e setores estratégicos, e começou a distribuir riqueza com base em políticas populistas. O objetivo era reduzir a desigualdade e acabar com a pobreza, mas os resultados foram desastrosos, como o petróleo. O resultado de tudo isso: milhões de venezuelanos fugiram para outros países em busca de uma vida melhor, transformando a Venezuela em um exemplo vivo dos perigos de políticas inspiradas no comunismo. Então, se o comunismo é tão ruim, por que ainda existem defensores do comunismo? Muitos jovens que defendem o comunismo não conhecem profundamente os fatos históricos. Nas escolas, algumas narrativas minimizam os horrores vividos em regimes comunistas, ou até mesmo romantizam a ideologia. Eles sabem das promessas, mas não das consequências: fome, repressão e colapso econômico. O capitalismo, apesar de eficiente, tem seus problemas, como desigualdade social e crises econômicas. Isso faz com que algumas pessoas busquem alternativas radicais, acreditando que o comunismo pode resolver essas questões. Mas, como vimos, ele frequentemente cria problemas ainda maiores. Ícones como Che Guevara e Fidel Castro são muitas vezes representados como heróis da luta contra a opressão. No entanto, o lado sombrio dessas figuras, como a repressão violenta e a falta de liberdade em seus governos, costuma ser ignorado. Filmes, livros e até a cultura pop reforçam essa visão distorcida. Há uma ideia recorrente de que os erros do passado foram culpa de líderes incompetentes ou circunstâncias específicas. Muitos acreditam que, se aplicado da maneira certa, o comunismo pode funcionar. No entanto, essa visão ignora que os problemas são estruturais, intrínsecos ao sistema.
Então o que funciona? O capitalismo, apesar de imperfeito, é o sistema que melhor aproveita a natureza humana, a busca por progresso e recompensa pelo esforço. A propriedade privada incentiva as pessoas a inovar, empreender e produzir mais, beneficiando toda a sociedade. Em um mercado livre, empresas competem para oferecer os melhores produtos e serviços, o que gera inovação e qualidade. Pense nos avanços tecnológicos dos últimos 50 anos. Celulares, internet, medicamentos de ponta, tudo isso surgiu em economias de mercado. Países com economias capitalistas priorizam a liberdade. Liberdade para empreender, escolher onde trabalhar, o que comprar e como viver. É essa liberdade que permite às pessoas alcançar seus próprios sonhos e construir um futuro melhor para si e suas famílias. Sonhar com um mundo melhor é legítimo, mas precisamos aprender com os erros do passado. O comunismo não é a solução. Liberdade, responsabilidade e meritocracia são os caminhos para um futuro mais próspero e justo para todos.